E aí, meus amigos, tudo bem? Vocês sabem que recentemente eu vendi o fundo imobiliário HCTR11 da minha carteira e com a saída do HCTR11 abriu vaga para outro fundo imobiliário substituir ele. E o substituto escolhido foi o KNCR11. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que eu escolhi esse fundo imobiliário e quais estão sendo as vantagens aí para minha carteira de investimentos investir nesse fundo imobiliário nesse momento. Então, se você quer entender um pouco mais da minha decisão e quer aprender um pouco mais também sobre esse novo fundo imobiliário que é o KNCR11, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo. Bom, antes da gente começar, deixa eu me apresentar, né? Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal novamente. Meu nome é Guilherme, eu sou contador e eu faço vídeos de finanças aqui na internet para te ajudar a investir melhor e mostrar os meus investimentos na prática. Pra gente falar da minha decisão de ter escolhido o KNCR11 para minha carteira de investimentos, antes vocês precisam entender o contexto geral da minha carteira para entender mesmo o motivo de eu ter escolhido esse fundo imobiliário. E aqui está a minha carteira de investimentos de fundos imobiliários. Eu ainda não coloquei o KNCR11 aqui para vocês verem como estava antes dele, mas para vocês entenderem como que funciona aqui a minha dinâmica. A gente está aqui com 8 fundos imobiliários, né? E eu divido os meus fundos imobiliários por setores. Então eu tenho aqui 30% no setor de galpões, 30% no setor de papel, 30% no setor de shopping aproximadamente e 10% no setor de agro, né? Que é um FIAGRO que eu tenho aqui atualmente, o SNAG11. Como eu divido os meus investimentos em 30% em cada setor, depois de tirar o HCTR11, ó, ficou faltando adicionar um novo fundo de papel, representando então 10% da minha carteira, né? Ficou faltando um fundo de papel aqui. Então, dessa forma, quando eu fui escolher novos fundos imobiliários para compor a minha carteira, né, para substituir o HCTR11, obrigatoriamente ele tinha que ser um fundo de papel, porque essa é a divisão da minha carteira que eu já tinha predefinida há muito tempo. Então, saiu um de papel, entra um de papel de novo, para compor aqui o meu balanceamento de 30% no setor de papel. A questão agora é como que eu cheguei no KNCR11, né? Porque dentre todos os fundos imobiliários que a gente tem na nossa bolsa de valores no setor de papel, por que que eu escolhi justo o KNCR11? A princípio, quando eu fui fazer a minha escolha, eu tinha duas exigências que eram extremamente importantes que esse novo fundo imobiliário tivesse. A primeira era que ele fosse seguro, porque como eu estou construindo a minha carteira para longo prazo e eu estou tendo mais um perfil conservador nos últimos meses, eu quero um fundo imobiliário seguro para eu não ter problemas como no HCTR11. Então, obrigatoriamente, eu iria buscar um fundo imobiliário de papel seguro. E a segunda exigência que eu tinha ao escolher esse novo fundo imobiliário para compor a minha carteira era a exigência de que ele fosse um fundo imobiliário ligado ao CDI. Voltando aqui para minha carteira de investimentos, quando eu tenho aqui os meus 30% no setor de papel, antes com o HCTR11 eu estava muito exposto ao índice da inflação, né? O IRDM11 tem maior parte dos CRIs ligados à inflação, o MXRF11 tem metade dos CRIs ligados à inflação e o HCTR11 tinha quase a totalidade de CRIs também ligados à inflação. Então assim, todos os meus fundos de papel estavam expostos à inflação e isso prejudicava os meus dividendos em períodos que a inflação era baixa, porque como estava tudo ligado à inflação, se a inflação subia era muito bom para minha carteira, mas se a inflação caía também, os rendimentos aqui dos fundos imobiliários de papel caíam de forma geral, porque estava tudo na inflação. Para reduzir essas quedas bruscas assim quando a inflação cai, eu decidi que eu queria colocar também fundos imobiliários ligados ao CDI, porque aí se a inflação cair, vai cair só uma pequena parte ali do setor de papel e não todos os fundos imobiliários do setor de papel. E aí isso vai dar um balanceamento melhor para os meus fundos imobiliários de papel e para os rendimentos da minha carteira de forma geral. Então, colocando um fundo imobiliário aqui, ó, com rendimento do CDI, né, indexado ao CDI, eu teria aqui um fundo imobiliário de inflação, um fundo imobiliário novo aqui que seria do CDI e um fundo imobiliário meio termo que é o MXRF11, que aí é metade inflação, metade CDI, e aí iria dar o balanceamento perfeito da minha carteira de investimentos no setor de papel. Então assim, essas minhas duas exigências de ser um fundo imobiliário seguro e ligados ao CDI me fizeram reduzir a lista de fundos imobiliários que eu tinha disponível para escolher ali na bolsa de valores. E aí eu analisar todos os fundos imobiliários ali da bolsa de valores disponíveis, eu dei uma olhada por todos os fundos, foi aí que eu cheguei no KNCR11 e é agora que eu vou te contar todas as características desse fundo imobiliário e por que que eu acho que ele encaixa perfeitamente aqui para minha carteira de investimento. Bom, então com ele aberto aqui na página do Funds Explorer, né, para vocês entenderem um pouquinho mais desse fundo antes da gente abrir o relatório gerencial, o KNCR11 é um fundo imobiliário da Kinea, né, que é uma gestora aí na minha opinião bem boa. Ele é um fundo enorme na bolsa de valores, ó, 5,8 bilhões de patrimônio líquido, então ele tem muito dinheiro, liquidez diária mais de 11 milhões, né, muitas cotas desse fundo são compradas e vendidas diariamente. Ele tem valor patrimonial de R$100,95, mas está sendo vendido por 99, então ó, tá um pouquinho abaixo do preço, que é um ponto positivo nesse mercado que a gente está tendo, né, onde grande parte dos fundos imobiliários estão acima do preço, então eu já conseguiria comprar esse
esse fundo imobiliário aí não pagando muito caro para ele. E o dividend yield dele é um dividend yield bem ok para fundos imobiliários de papel, né? 3,79%, cerca de 1,20, 1,15 por mês. Quando a gente passa para pegar o histórico de dividendos dele, né? Se a gente pegar aqui os últimos 5 anos, ó, ele é um fundo imobiliário bem constante. E aí, como ele é ligado ao CDI, né? Que eu vou mostrar para vocês depois no relatório, teve alguns períodos aqui em que os rendimentos foram baixos, mas é porque a taxa do CDI estava muito baixa. Então, lembra naquele período de pandemia em que o CDI foi para 2, 3% ao mês? Então, foi nesse período aqui, ó, 2020, que ele pagou menos, mas era por conta do CDI. Então, ele segue muito o CDI. Dessa forma, ele tem alguns períodos baixos aqui, ó, por conta da taxa, mas ele é bem constante mensalmente, ó, não foi nenhum mês sem pagar e ele realmente segue o CDI. Eu já conferi aqui as porcentagens e a taxa do CDI ao longo do tempo. O valor patrimonial desse fundo imobiliário é um valor patrimonial bem constante, né? Ou seja, ele mantém o valor que ele tem dentro dele ao longo dos meses, o que é um ponto positivo. A gente não quer fundos imobiliários que vão distribuindo o valor que eles têm em caixa para os investidores e que vão perdendo dinheiro ao longo do tempo. A gente quer fundos imobiliários que sejam constantes. Então esse daqui é um fundo imobiliário com valor patrimonial bem constante. E vamos ao relatório gerencial. No relatório gerencial desse fundo aqui, vamos chamar atenção para esse ponto aqui, que é o ponto do CDI. Ele é um fundo indexado ao CDI, ou seja, os CRIs que esse fundo tem, né, os títulos de dívida que ele tem ali, que ele recebe juros, são indexados ao CDI. Então a taxa que ele recebe é a taxa do CDI mais uma taxa fixa que está na média aí de 2,40%. Então esse fundo ele sempre vai receber a porcentagem de 100% do CDI ali mais 2,4%, né? Ele recebe CDI mais um pouquinho ali para distribuir para você investidor, uma porcentagem ali de 100% do CDI com um pouquinho mais acima desse valor, isento de imposto de renda, o que é um ponto positivo aí para a gente que investe em fundos imobiliários. E aqui a gente tem um gráfico, né, de alocação desse fundo, então a gente consegue ver aí que grande parte dos investimentos dele estão ligados aí ao setor de escritórios, né? Então 57% dos CRIs que ele compra a dívida estão ligados aí ao setor de escritório, 27% shoppings, 11% residencial e 4% logístico. Olha só isso daqui que lindo, igual eu falei com vocês, tudo indexado aqui ao CDI, só 0,5% ao IPCA, né? Então aqui seria o equilíbrio perfeito para minha carteira de investimento, exatamente o que eu tô buscando. O ponto que me chama atenção na DRE desse fundo imobiliário aqui é que eles sempre estão guardando um resultado aí de caixa para caso aconteça alguma emergência. Olha só, ele tem o resultado líquido e a distribuição. A gente pode ver que em grande parte dos resultados que ele tem, ó, ele gera um resultado e distribui menos que esse resultado, né? Ou seja, gerou 58, distribuiu 57, gerou 71, distribuiu 70, gerou 67, distribuiu 65 e assim por diante. Isso daqui é um ponto muito positivo para mim que sou investidor, né? Que a gente tem separado por cota, ó. Ele sempre deixa sobrar um centavinho porque o fundo ele não distribui tudo que ele ganha. Ele tem acumulado aqui, ó, uma reserva, né, de rendimentos por cota. Isso gera aí uma segurança maior pro fundo para que a gente vê que a gestora tá guardando um dinheirinho ali para ela caso aconteça alguma coisa. Qualquer imprevisto que aconteça, né, eles têm uma reserva ali para não deixar o investidor na mão no quesito de rendimento mensal, né? Eles distribuem um valor, mas eles também têm uma reserva aqui de emergência e eu achei esse um ponto positivo desse fundo imobiliário. Tem muito fundo imobiliário do setor de papel que tem caixa zerado, então se acontecer qualquer coisa, vai reduzir o rendimento bruscamente e aí pode dar problema na bolsa de valores de desvalorização, pode oscilar muito o valor do fundo. Então, com uma reserva de emergência, o valor do fundo oscila menos na bolsa de valores, para mim é um ponto positivo. No mais, a gente tem alguns históricos aqui de dividendos mensais, né? É um fundo muito constante, então ó, ele sempre distribui valores muito parecidos. A gente vê aqui que esse fundo imobiliário ele sempre rende acima do CDI, né? Então aqui ele mostra aqui a variação do CDI, então ele tá rendendo 103% do CDI, 105, 105, 108, 106. Então assim, é um fundo que sempre entrega um rendimento acima da taxa do CDI e esse é um ponto positivo porque é isento de imposto de renda, né? Então, Guilherme, muita gente pergunta isso. Por que você não deixa então no CDB se tá rendendo praticamente a mesma coisa? Porque no CDB a gente vai ter ali um imposto de renda. Aqui no fundo imobiliário a gente não vai ter imposto de renda, vai ser isento. Então, de qualquer forma, você vai ganhar mais. E quando a gente fala dos CRIs do fundo, né, que é o que define se aquele fundo imobiliário vai ser mais seguro ou não, porque quando a gente tá falando de segurança em fundo imobiliário de papel, a gente tá falando de qualidade dos CRIs. Se os CRIs tiverem uma qualidade boa e um risco muito pequeno de atrasar o pagamento, o fundo imobiliário vai ser mais seguro. Se os CRIs tiverem qualidade ruim e for muito fácil de atrasar algum pagamento, aí vai ser um fundo mais arriscado porque você tá correndo um risco maior, né, de não receber ali os rendimentos daqueles CRIs. Nesse caso aqui dos CRIs do KNCR11, ele tem CRIs de boa qualidade, mas aqui embaixo no relatório a gente tem muitas informações sobre esses CRIs, eles falam todas as garantias que eles cobram, então assim, a gente vê que é uma coisa bem séria mesmo, e CRIs que realmente tem capacidade de pagar e que são CRIs mais seguros, e isso traz mais segurança pro fundo, e a gente vê que é um fundo também bem diversificado, né, então a gente consegue ver aqui, ó, que a gente tem porcentagem aqui praticamente 6% na carteira, né, e não mais que isso. A gente tem uma grande quantidade de CRIs aqui para diversificar, porque se acontece alguma coisa em um CRI, tem todos os outros, né, para gerar rendimento pro fundo, o que não deixa o fundo refém aí de só uma empresa, né, só um CRI, apesar da qualidade aqui dos CRIs em geral ser uma qualidade boa. Para vocês terem noção do preço que eu comprei, né, que eu já registrei ele na minha planilha de investimentos agora,
eu comprei 12 cotas de KNCR11, o meu preço médio tá R$19,55, né? Então, assim, tá abaixo do valor patrimonial, porque esse fundo tem valor patrimonial aqui de R$100,95, então eu comprei praticamente aí R$1,40 mais barato, né? Aqui R$99,55. O mercado fechou com ele a R$99,36, então eu conseguiria comprar um pouquinho mais barato aí hoje, mas tá tudo bem também. Acontece, né, do mercado fechar um pouquinho mais barato, tá com uma desvalorização aí de R$2, mas assim, movimentos da bolsa, né? Tipo, 0,20%. Acontece, é super normal quando a gente compra um fundo imobiliário, principalmente uma quantidade maior, né? Como eu aqui que comprei 1.192 aqui desse fundo imobiliário. Agora a gente vai recomprar ao longo do tempo, vai melhorando o preço médio, mas de qualquer forma eu tô comprando abaixo do valor patrimonial, então já tá ótimo pra mim. Vale ressaltar que eu também comprei antes da Datacon, né? Então no próximo rendimento, agora no próximo pagamento, eu já recebo os rendimentos. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o meu like pra receber os próximos. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar aqui nos comentários, eu adoro conversar com vocês. Um grande abraço, vejo vocês na próxima, até mais.